Atenção! Angra dos Reis permanece em estado de alerta contra a dengue, pois o último levantamento indicou que 16 em cada 1.000 casas visitadas tinham larvas do mosquito Aedes aegypti. Segundo o estudo, o Parque Mambucaba, Frade, Belém, Nova Angra, Areal, Campo Belo e Vila Nova foram os bairros que apresentaram maior índice de infestação do mosquito. Para diminuir os depósitos, a Vigilância em Saúde recomenda à população adotar medidas simples, como manter vasos sanitários tampados, lavar as vasilhas dos animais, verificar as tampas das caixas d'água e colocar telas protetoras sobre elas, substituir a água dos vasos de plantas por terra, limpar calhas do telhado para evitar acúmulo de água e evitar armazenar pneus ou qualquer recipiente que possa reter água. O presidente da Fundação Raul Pompeia participou da sessão do Legislativo angrense. O presidente da Fundação Raul Pompeia esteve na sessão da Câmara Municipal de Angra dos Reis para ler uma carta que a Associação Brasileira de Letras fez para a cidade. Ele aproveitou para falar da necessidade de se construir um espaço maior para a Fundação. A minha vinda hoje na tribuna da Câmara foi para proferir um discurso de agradecimento, preparado pela Academia Brasileira de Letras, na pessoa do professor Ivanildo Bechara e todos os colegas acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, que abraçaram com carinho e apadrinharam a Associação Cultural Raul Pompeia. Então esse agradecimento foi um agradecimento assim, especial, porque há 12 anos vimos trabalhando bastante para que tivesse uma cultura com qualidade em Angra dos Reis. E a Associação Raul Pompeia, ela tem trabalhado muito, com feira literária bienal, com concurso de poesia também bienal, uma biblioteca com mais de 12.000 títulos, cujos títulos vêm da Academia Brasileira de Letras, da Biblioteca Rodolfo Garcia e da Biblioteca Nacional, também da Editora Nobel, e outras pessoas que doam seus livros para nós. Temos um bom público que lá busca os seus livros para pesquisar, para ler, mas nós precisamos de apoio. Hoje esse apoio vem da ABL. Agora, nós precisamos de construir um centro cultural para que a gente possa abrigar tanto a Associação Cultural Raul Pompeia quanto ao público que lá procura. Nós não temos espaço. O espaço físico que temos é de mais ou menos 30 metros quadrados, ou seja, não chega a 30 metros quadrados. Como é que a gente consegue aglutinar pessoas para pesquisar e para ler? É muito difícil, mas a gente vem trabalhando assim mesmo. Nesta quinta-feira, 12 de novembro, a Defesa Civil realizará mais um teste sonoro com as sirenes de emergência instaladas nas áreas suscetíveis a riscos geológicos. São elas Balneário, Belém, Camurim, Camurim Pequeno, Cantagalo, Frade, Gamboa do Belém, Lambicada, Marinas, Monsuaba, Morros da Caixa d'Água, da Glória 1, do Abel e do Carmo, Santa Rita do Bracuí, Sapinhatubas 1 e 3 e Sertãozinho do Frade. Então, se ouvirem a sirene nesta quinta-feira, não se assustem, é apenas um teste da Defesa Civil. De autoria do deputado federal Almir Moraes de Sá, do PR, a proposta de emenda à Constituição 215, que será votada na Câmara Federal, transfere a competência da União na demarcação das terras indígenas para o Congresso Nacional. A proposta também possibilita a revisão das terras já demarcadas e modifica os critérios e procedimentos para a demarcação dessas áreas, que passariam a ser regulamentados por lei e não por decreto, como é atualmente. Grupos indígenas de todo o Brasil protestam contra a PEC 215, inclusive a comunidade indígena de Angra dos Reis, que ocupou o centro da cidade nesta quarta-feira. Cerca de 200 índios ocuparam a Praça General Osório em um protesto contra propostas que tramitam no Congresso Nacional, que é a PEC 215. Ela altera as regras para a demarcação de terras indígenas. Olha, esse é um papel da Ordem dos Advogados do Brasil, que é estar sendo a interlocutora da sociedade, e esse é um movimento que a OAB não poderia estar de fora. Infelizmente, hoje nós temos um Congresso extremamente conservador e as forças mais retrógradas hoje é que estão prevalecendo no Congresso. E modificar a sistemática da demarcação de terra
e outros direitos dos indígenas é algo que nós não podemos tolerar, que nós precisamos vir para a rua, mobilizar a sociedade e dizer não à PEC 215, porque vem contra os direitos do povo raiz do nosso país, do povo indígena. Basta lembrar que 80% das terras preservadas no Brasil são as que estão nos domínios indígenas. Ou seja, além da questão histórica, nós temos uma questão de preservação ambiental que nós não podemos abrir mão dela. Nós estamos hoje nessa manifestação a nível nacional quase, né? Quase todos os estados estão fazendo manifestação contra a PEC 215. Como eu já falei, que hoje ninguém mais é o culpado do que isso. Mais o culpado é os governantes, o governo federal, os deputados, os senadores e os empresários que estão contra os indígenas, querendo acabar com os índios. Já tiraram todos os direitos indígenas e agora estão querendo tirar o restinho do direito que nós temos ainda. O grupo carregava faixas e gritava palavras de ordem. Índios de diversas etnias foram às ruas para dizer não à proposta de emenda constitucional PEC 215, que prevê novas regras para a demarcação das terras indígenas no país. Falar em movimento, a PEC 215 hoje é um movimento nacional, dia 11. Foi marcado para a gente fazer movimento nacional dos povos indígenas em geral, né? Então, a gente está fazendo nossa parte aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje existe uma aldeia indígena Guarani e Pataxó, aqui na região do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está todo mundo se reunindo para dar apoio aos nossos representantes que estão em Brasília, né? Porque nós temos também o principal representante dos povos indígenas em Brasília, que está defendendo nossos direitos, e a gente está fazendo nossa parte aqui no município de Angra dos Reis, né? É muito importante assim, para reafirmar a identidade indígena, uma coisa que a gente procura sempre reforçar na escola, a cultura, a língua, e com a aprovação da PEC, sobre a demarcação de terras, isso seria muito prejudicial para eles, por conta que a terra também é algo que eles respeitam muito e é muito importante. Então, eles têm hoje o apoio da escola, de toda a equipe do colégio para estar aqui, nós estamos apoiando o tempo todo, nós conseguimos divulgar isso na escola, porque é um ato político, faz parte da educação para eles saberem que ir atrás dos direitos é muito importante para eles e eles têm direitos e precisam correr atrás disso. Inclui, dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional, a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos da nova demarcação serão regulamentadas por lei. Quando a gente olha, né, ao nosso redor são tantas aldeias passando por necessidade de demarcação, de regularização, de estudo. Já são 30 anos, 40 anos ocupados e nunca a história foi resolvida. E aí vem essa questão do PEC 215 que foi aprovado quando eu estava nos Jogos Indígena Mundial lá de Palmas. Enquanto os índios se reuniam em Palmas, divulgando a sua cultura, a estratégia dos políticos na sala de São Paulo, aprovando esse PEC, que, no meu entender, ela é um genocídio muito forte na cultura indígena. Isso tem que parar, isso precisa dar um pause. É difícil frear esse mundo máquina que vem destruindo a nossa natureza, a nossa cultura, que não estão nem aí para nossas matas. É muito simples, deixar os índios nas suas terras, manter a população com as suas terras e aqueles que ainda não têm as suas terras, que conquistem elas, porque, para quê? Por que tirar as terras dos índios, né? Qual o objetivo, né? Com que se ganha com isso? Criar um resort na aldeia? E então é isso, a nossa luta só é essa, trabalhar 11 anos com os Guarani aqui de Angra, de Paraty, vi essas crianças crescerem, hoje são jovens, a gente trabalha com educação, com formação e é sempre uma luta, né? E o que a gente quer só que hoje o Congresso se conscientize de votar contra a PEC. É só isso que a gente espera do Congresso. Eu acho que é importante a universidade, nós não indígenas,
apoiarmos essa questão, porque se trata de defender, ao nosso ver, um pouco a nossa terra, o nosso planeta. Os índios preservam muito bem a natureza, preservam muito bem suas terras. E o que estão querendo fazer agora é retirar do executivo os processos de demarcação de terra e transferir para o legislativo. Mas nós sabemos como é que é o legislativo no Brasil hoje. Ele tem maioria de pessoas contrárias às causas indígenas, a chamada bancada BBB, a bancada do boi, a bancada da Bíblia e a bancada da bala. Eles são contra os direitos indígenas. A universidade apoia votar contra a PEC 215, porque é um retrocesso para a preservação do planeta. A matéria será votada na Câmara Federal e o deputado angrense Luiz Sérgio Nóbrega, do PT, informou que votará contra a PEC, lembrando que a demarcação das terras indígenas de Angra dos Reis foi feita pelo seu governo, pois a FUNAI não dispunha de recursos para fazer os estudos topográficos necessários. A assessoria do também deputado angrense Fernando Jordão informou que ele também votará contra a PEC, apesar de o substitutivo, que também proíbe as ampliações de terras indígenas já demarcadas, ter sido apresentado por um deputado de seu partido, o PMDB. Toma posse neste momento, no plenário do Legislativo angrense, a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Angra dos Reis. Também neste momento, só que na Casa Laranjeiras, está sendo lançado o livro Mosaico, da escritora Silvia Alice Soares de Carvalho, Assá de Carvalho. E o Jornal Câmara fica por aqui. Retornamos na sexta-feira, às 19h. Continuem conosco, agora com o programa Falando com a jornalista Tatiana Mussi.